Agora, trazendo um recorte bem interessante da última pesquisa de intenção de voto, a última das últimas 24 horas. É tanta pesquisa, né? Mas lembrando, tem o agregador CNN, hein, gente? Vai lá no site da CNN, o agregador resume todas as pesquisas, coloca todo mundo junto. Mas, enfim, a última pesquisa, a IPEC, encomendada pela TV Globo, além dessa pesquisa ter mostrado que Lula oscilou ali para 46% e Bolsonaro estabilizou em 31%, a pesquisa traz alguns recortes que são muito interessantes e relevantes. Um deles é o Auxílio Brasil. A gente vai trazer aqui no telão esses números para o cenário da pesquisa estimulada em primeiro turno. E, na sequência, já chamarei Yuri Pita para cá para a gente poder interpretar esses números. Vejamos aqui primeiro juntos, tá bom? Pesquisa eleitoral, presidente, alguém do domicílio que recebe o Auxílio Brasil, tá? Esse cenário entre os pesquisados, que tem alguém, mora com alguém que recebe o benefício do governo. Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 55%, Bolsonaro 26%, programa que veio no governo de Bolsonaro, pelo menos o Auxílio Brasil, né? Lula é pai do Bolsa Família, mas o Auxílio Brasil nasce aqui com Bolsonaro, ou ao menos é uma continuidade, né? Já Yuri vai comentar isso. 7%. Ciro Gomes, Simone Tebet, 3% quando você mora com alguém que recebe o Bolsa Família. Agora, ninguém do domicílio, ninguém na minha casa recebe o Bolsa Família. Como é que esses pesquisados se comportam? 42% Lula, 34% Bolsonaro, 7% Ciro, 4% Simone Tebet. Agora sim, eu peço essa entrada triunfal de Yuri Pita. E fico aqui com o coração dividido entre Felipe Moura Brasil e Yuri Pita, porque é muito bom poder ouvi-los e como uma mágica televisiva, de repente... Parece aqui. E Yuri Pita apareceu aqui. Tudo Yuri, bom, Elisa? tudo bem? Boa Tudo noite. jóia. Bem-vindo sempre Obrigado. ao nosso espaço aqui do Expresso CNN. Bom, até peço a gentileza da gente manter a pesquisa aqui na tela para a gente poder ouvir Yuri e ao mesmo tempo acompanhar os dados. É porque a memória depois, agora, Quantos essa altura números, da né? noite Quantos já números? dá uma rateada. Ô Yuri, você avalia que de quem recebe o Auxílio Brasil e vai votar, essa questão de o Auxílio Brasil veio pelo presidente Bolsonaro, então votarei nele. Ou não, entendo que essa política de distribuição de renda veio com Lula, vou voltar... Ou isso não está pegando muito agora? Pois é, era a expectativa do governo que pegasse e não está conseguindo fazer valer essa intenção. E aí, quando você mostrou esse recorte, Elisa, a gente mais cedo no 360, a gente falou da causa que leva isso aqui, que é a avaliação do governo. A gente está chegando naquele momento em que a avaliação do governo e a intenção de voto no candidato à reeleição vão ficando praticamente iguais. E quando a gente olha esse universo aqui, alguém do domicílio recebe, ou o próprio entrevistado recebe, tá, no caso do IPEC, a gente está falando de uma amostra de mais ou menos 30% da amostra total, 3 em cada 10 dos entrevistados. A avaliação ruim, péssima do governo Bolsonaro é quase igual, não chega tão alta, com 55% de Lula, está em 48%. E a avaliação ótima e boa é praticamente o mesmo número dos 26% que dizem votar em Jair Bolsonaro. Para a expectativa do governo, é menos do que eles queriam. Eles queriam que mais gente que recebe o auxílio votasse em Bolsonaro, porque é isso que vai compensar, por exemplo, aquela vantagem histórica que Lula tem na região Nordeste, porque metade dos beneficiários do Auxílio Brasil vive na região Nordeste. Então, a intenção do governo de fazer com que o Auxílio Brasil fosse uma alavanca para as intenções de voto, pelo que a gente tem visto, ainda que Bolsonaro melhore se a gente comparar com 2018 nessas regiões, nesse perfil de eleitorado, mas ainda é pouco em relação ao que se esperava, ao que o governo esperava. E pelo que você falou, por toda a memória que o eleitor tem de Lula, com Lula, por ter implementado o Bolsa Família, que tinha uma semente anterior, que era o Bolsa Escola, do governo Fernando Henrique, mas a consolidação do Bolsa Família foi na segunda metade do primeiro mandato do ex-presidente Lula e ao longo de todo o seu segundo mandato, associada a uma série de políticas ali para a região, principalmente região Nordeste, como Luz para Todos, políticas de cisternas, acaba fazendo esse impulso com que Lula ainda tenha essa memória tão forte nesse eleitorado. Isso aí, Yuri Pita falando com a gente. As pesquisas revelam, né, que quanto menor o poder aquisitivo desse pesquisado, a chance dele votar em Lula é maior, e quanto maior o poder aquisitivo do pesquisado, a chance de votar em Bolsonaro é maior. É muito clara essa clivagem, essa diferença entre os mais pobres, os menos escolarizados com predomínio de Lula, mais os de maior renda e mais escolarizados
com vantagem para Bolsonaro. Preciso me despedir de Yuri Pita. Eu queria cometer aqui uma rebeldia, mas temos um emprego, vamos zelar por ele. Obrigada, viu, Yuri, por ter vindo aqui com a gente interpretar esses dados no Expresso CNN.